Oremos para o último bloco do estudo. Pai querido e eterno Deus, dai-nos nesse instante sabedoria e a mente de Cristo ao estudar a Tua palavra, principalmente um assunto tão polêmico quanto a questão do sábado. E dai-nos coragem para observar a verdade acerca deste assunto. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos numa série apologética acerca do sábado, e há muitas objeções levantadas acerca do sábado. Muitas pessoas até sinceras, não é? Algumas acreditamos que sabem até realmente a verdade sobre esse assunto, mas por causa de facilidades, não é? Ou medo de serem até perseguidos por causa dessa mensagem, acabam até passando por cima textos claros acerca do sábado. E Deus conhece o coração de cada pessoa. E uma das objeções mais levantadas é a seguinte: eu guardo o domingo em honra da ressurreição de Jesus. O que há de mal nisso? Cristo ressuscitou num domingo. É verdade que Jesus ele ressuscitou num domingo. Ele ressuscitou de fato no primeiro dia da semana. Inclusive nós vamos estudar em breve os textos que mencionam o primeiro dia da semana e analisá-los à luz da Bíblia e do contexto bíblico. Agora, uma coisa é certa: Jesus ele nunca disse ou ordenou que nós observássemos ou santificássemos o domingo em honra à sua ressurreição. Ele nunca disse isso. Agora, da mesma forma que o serviço da comunhão simboliza a morte de Cristo, o batismo simboliza a ressurreição de Jesus. Quer ver? Lá em 1 de Paulo aos Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 26. Olha só, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O 26 diz agora, o 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós vemos aqui que o serviço da comunhão simboliza a morte de Jesus. E o batismo, como eu disse, simboliza a sua ressurreição. Aqui está o foco do assunto, não é? Romanos, por favor, epístola de Paulo aos Romanos, abra lá sua Bíblia ou anote e depois confira com calma. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 6, vamos ver ali. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 6, nos diz o seguinte: que diremos, pois? Vamos ver ali, Romanos capítulo 6, de 1 a 6, isso mesmo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que temos, ou que fomos, melhor dizendo, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4 agora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí o 6 termina: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o verdadeiro símbolo da ressurreição de Jesus, biblicamente falando, não é? E se nós formos sinceros e honestos, nós vamos aceitar isso. O símbolo da ressurreição de Jesus não é a adoração a Deus no dia do domingo, que na verdade era o dia do sol pagão e foi rebatizado de domingo pela igreja cristã que se apostatou, não é? Mas é uma bela cerimônia o quê? De batismo, como símbolo de uma nova vida, como a gente leu agora. Ou seja, uma vida transformada pela maravilhosa obra do Espírito Santo. Então, na sepultura líquida do batismo, a velha pessoa morre e é sepultada, não é? Enquanto que uma nova vida é o quê? É ressuscitada em Cristo. Então, de fato, a Bíblia não diz de forma alguma que o primeiro dia da semana, ou domingo no caso, ele simboliza a ressurreição de Jesus, de forma alguma. Mas o batismo sim é o símbolo da ressurreição de Jesus. Então, se você quer comemorar a ressurreição de Jesus, você comemora através de uma cerimônia batismal. Claro, caso você ainda não tenha se batizado, não é verdade?
E é verdade que nos primeiros séculos, algumas pessoas já estavam observando o primeiro dia da semana como um dia festivo. Eu vou estudar isso em breve. Por isso que é importante você acompanhar cada programa, ainda mais nessa reta final, uma vez, como eu disse, não sabemos se vamos continuar no ano que vem. Então acompanhe-nos a cada domingo, cada detalhe que é importante para você entender todo o assunto ao terminarmos toda a nossa série de estudo. Então tá aí, o verdadeiro símbolo da ressurreição de Jesus não é a guarda ou a santificação no domingo, mas uma cerimônia de batismo. E o último ponto, para terminar, é Atos 20, versículo 7. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então quer dizer que os discípulos se reuniam de fato no primeiro dia da semana para adorar a Deus e não mais no sábado? Então há muita gente sincera que entende, não é? Que aqui a igreja cristã começou a observar o primeiro dia da semana. Inclusive há alguns comentários, né, de rodapé. Lembrando que os comentários de rodapé não são inspirados, o que é inspirado é a Bíblia, e a Bíblia se explica por si mesma. Mas há alguns comentários de pessoas sinceras, e eu quero atribuir sinceridade a elas, e não desonestidade, de que entende que isso prova que o domingo agora era o dia de guarda. Não é? Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia anotada, minha Bíblia é a Bíblia anotada, e o comentário na Bíblia anotada diz, no primeiro dia da semana, aí vem o comentário, este se tornou o dia regular em que os crentes se reuniam para adoração a Deus, em lembrança da ressurreição de Jesus que ocorrera no domingo. Mas a gente acabou de ver que o símbolo da ressurreição é o quê? Uma cerimônia batismal e não a guarda do domingo. Então a gente tem que aceitar o seguinte, ou escolher o que aceitar. Eu aceito comentários ou eu aceito a própria Bíblia como sendo inspirada e se explicando a si mesma? Essa que é a questão. Vamos fazer então uma exegese aqui? Vamos lá. A razão por que esta reunião foi mencionada no texto, que a gente acabou de ler, tem a ver com o plano de viagem do apóstolo Paulo, não é? Por quê? Porque ele tinha que partir no dia seguinte. E nessa noite ele operou um grande milagre, você conhece a história. Ele ressuscitou Eutico da morte, ou Eutico, como alguns preferem aí. Ok? Até aqui tudo bem. Então é claro, o fato ali é claro que se trata de uma reunião, olha só, noturna, presta atenção. Isso que é importante, uma reunião noturna. Ou seja, referindo-se à parte escura do primeiro dia da semana. Como nós sabemos, ao lermos as Escrituras, nos tempos bíblicos, a parte escura do dia precedia a parte iluminada do mesmo dia. Você lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 5, você vai se certificar disso. A Bíblia não diz lá no relato da criação, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Parte escura e parte clara. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Parte escura e parte clara. E assim vai. Tá? Uma outra coisa, o sábado, de acordo com o que a gente entende na Bíblia, parte escura, parte clara, tarde e manhã. Então o sábado ele era, obviamente, observado, né, desde o ocaso, não é, da sexta-feira, ou seja, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Aonde está isso? Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Levítico 23, 32. Que de um pôr do sol a outro pôr do sol celebrareis o sábado. E em Marcos 1:32. Marcos 1:32. E com certeza você vai concordar comigo que biblicamente realmente é assim. Tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Por exemplo, hoje é domingo. Quando anoitecer, que dia que vai ser? Domingo ou segunda-feira? Mas ninguém vai dizer assim, olha, meu programa é a segunda-feira. Não é? É a segunda-feira à noite. Na verdade ele vai dizer, meu programa é no domingo à noite, porque é uma maneira de se falar, porque aí todo mundo vai ligar o rádio amanhã, e aí não vai ouvir a pessoa hoje, você tá entendendo? Mas biblicamente é tarde e manhã, tarde e manhã. Então, essa reunião que Paulo realizou ali, teve lugar na parte escura do primeiro dia da semana, que nós chamaríamos de sábado à noite, né? A gente diria sábado à noite, embora biblicamente já era a parte escura do primeiro dia.
Olha só como é simples de entender isso aqui. Agora olha só, Paulo, ele ter-se-ia, não é? Reunido, ele teria, melhor dizendo, ou ter-se-á reunido com os crentes durante todo o dia de sábado, não é? Ele deveria seguir viagem no dia seguinte, ou seja, domingo. Desta forma, então, a reunião prolongou-se, começando na parte escura do primeiro dia da semana, já tinha acabado o sábado, e ela foi para além das horas do sábado, o sábado já tinha passado. Portanto, como nós chamaríamos de sábado à noite, mas biblicamente falando, parte escura do primeiro dia da semana. E aí, no dia seguinte, Paulo seguiu viagem até Asson, e daí ele tomou um barco que o levou a Mitilene. Se você pegar, por exemplo, a versão bíblica, eu não sou muito bom em falar inglês, se eu errar aqui me perdoe, tá? Vou tentar aqui dar uma arranhada. The New English Bible. Acho que deu para falar até bonitinho, né? Se você pegar essa versão, lá você vai ver uma comprovação acerca do texto de Atos 20, versículo 7, confirmando, historicamente falando, não é? Que se tratou de fato de uma reunião de sábado à noite. Ou seja, sábado à noite, como nós diríamos hoje, no nosso modo de falar, mas, biblicamente falando, parte escura do primeiro dia da semana. Estou batendo nessa tecla para você realmente entender. E uma vez, não é? Uma vez que Paulo tinha que seguir viagem no domingo, então ele realizou na parte escura do domingo. Na parte clara ele realizaria a sua viagem. Agora, olha aqui a questão. Aqui que é a questão, meus amados. Se o apóstolo Paulo considerasse o domingo como um dia realmente, um dia sagrado, um dia realmente santo agora, no lugar até do próprio sábado, não é? Em honra da ressurreição, como muitas pessoas entendem que é assim, pergunta, por que ele iria viajar todo esse dia, principalmente na parte clara, a pé, em vez de adorar a Deus? Então aqui a gente já entende, ele não iria fazer isso. Tanto que quando a gente lê alguns textos, por exemplo, se você lê Atos capítulo 13, versículo 42 a 44, você vê Paulo observando o sábado. 17, versículo 2, tudo de Atos. 17, 2, a mesma coisa. 16, 12, também. E o versículo 13 também do capítulo 16. E por fim, capítulo 18, versículo 4, onde mostra que Paulo ele tinha um ofício que era fazer tendas, mas todos os sábados aonde ele estava? Na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Se o domingo fosse realmente um dia santo, ainda mais naqueles dias, era complicado. Hoje não é fácil não, você tomar um ônibus, pegar um avião. Né? Ele ia andar todo aquele dia, viajando todo aquele dia, sem adorar a Deus de forma alguma. Então, meus amigos, eu sempre digo o seguinte para terminar. Devemos examinar a Bíblia por nós mesmos. Tá? Não importa se somos teólogos, formados em grego, em hebraico, ou leigos, ou evangelistas leigos, ou presbíteros, ou ancião, não importa. Nós devemos examinar a Bíblia por nós mesmos, sem deixar que a mente de ninguém sirva de juízo para a nossa mente, deixando a própria Bíblia se explicar. Nem o que eu estou dizendo aqui você deve dizer amém, acabou. Você deve pesquisar por você mesmo. E eu tenho certeza que ao você pesquisar, você vai se surpreender. Muitas pessoas têm se surpreendido. Na semana que vem, eu vou tratar da última questão que ficou pendente aqui. Posso escolher qualquer dia para guardar ou santificar? Por que a ênfase no sábado? Então, enquanto o Jorge se aproxima para os pedidos de oração, semana que vem eu vou tratar deste assunto. E eu quero dizer uma coisa. Não é só no sábado que nós devemos buscar a Deus, é claro. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Você, principalmente você pai de família que é o sacerdote do lar, você precisa todos os dias da semana. Tá aqui uma dica, hein, se você quer ter realmente o Espírito Santo na sua casa. E o poder para vencer as tentações, para que a família não seja desestruturada ou desfacelada, você necessita todos os dias da semana realizar o culto matinal, o culto à noite. O culto à noite chama culto vespertino, é isso? Vespertino que fala? À noite? O da noite como é que chama? O culto matutino é de manhã. O vespertino é à tarde é o vespertino e à noite. Mas enfim, você entendeu. É preciso. Mas você vai fazer a feira, você vai comprar, você vai vender, você vai no banco. Quando chega no sábado, não tem esses detalhes seculares, entende?
É totalmente para Deus. É só isso. E é o culto noturno. Então é uma coisa realmente muito importante. Não é? Uma coisa realmente muito importante de a gente, então, compreender e poder colocar em prática na nossa vida. Tá? Que Deus abençoe você, que o sábado seja uma bênção na sua vida. Você pegar a sua família, ir passear no meio da natureza, explicar que Deus criou todas as coisas em 6 dias para suas filhas ou filhos, não é? E que o sábado nos aponta para Ele como Criador, entendeu? Visitar os doentes, orar pelos enfermos, ir à igreja, meditar na palavra de Deus não é nem um bicho de 7 cabeças. O sábado é uma bênção que Deus deu para você. Por isso que Jesus disse, o sábado foi estabelecido para o homem, é um presente. E Jesus é o Senhor do sábado. Ok? Que Deus te abençoe.